Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Estamos no recesso, mas a gente não podia ficar muito tempo longe de vocês. Por isso a gente selecionou as melhores entrevistas e os melhores momentos dessas entrevistas para vocês irem curtindo, para matar um pouquinho da saudade e esperar que logo logo a gente tá de volta. Juca, e essa questão hoje das bets no futebol? Porque também para completar... Você só quer... Você não quer falar comigo um pouco de balé, do Graciliano Ramos, do Luiz Fernando Veríssimo, do Érico Veríssimo? As bets são um problema, primeiro, de saúde pública. De saúde pública. As bets me deixam profundamente irritado e angustiado. Veja bem, eu sou realista, não sou nenhum ingênuo. As bets são um fenômeno que vieram para ficar no mundo. Não adianta proibir, porque em vez de jogar aqui, você joga fora daqui. Tá? Então é necessário regular, para pelo menos cobrar imposto dessa gente. Mas era necessário regular, não da maneira assim tão superficial como se regulou no Brasil. Era regular sim. É proibido o jogador de futebol fazer propaganda. É proibido o comunicador fazer propaganda. É proibido fazer propaganda entre tal e tal hora. Só como se fez com cigarro. Isto aqui é um vício. Isto aqui é um vício. Isto aqui leva famílias à miséria. Então, nós não temos como combater, né? Adianta proibir o cigarro? Não, não adianta proibir o cigarro. Vai ter câmbio negro de cigarro. Vai ter mercado negro de cigarro. Adiantou a lei seca? Não, né? Não adiantou. O nego produzia uísque no fundo da sua casa e ficava rico. Bom, mas era necessário impor barreiras severas. E tá essa farra do boi. Todos os clubes de futebol têm uma bet estampada no peito. O senhor Galvão Bueno, que não precisa de um tostão mais na vida, não leva em conta o mal que ele está fazendo para as pessoas. É a mesma coisa que vender cachaça. Pode um jornalista vender cachaça, vender cerveja? Não pode. Um país que tem o problema de alcoolismo que o Brasil tem. Se nós não conseguimos nos comover diante do que está acontecendo na Palestina, nós vamos nos emocionar diante do quê? O Lula é o presidente do Brasil. E eu luto na esquerda brasileira há meio século. O Estado brasileiro tem que romper com o Estado de Israel. É uma obrigação moral. Mas não é somente por uma razão humanitária, minha fé. Há um cálculo político. Nós temos que compreender que nós não vamos sair da defensiva se nós não estamos dispostos a correr riscos. Romper com o Estado de Israel impõe dramáticos riscos para o governo Lula. Verdade. Porque romper com o Estado de Israel é a mesma coisa que romper com o quinteto. Porque todo nacionalismo faz isso, Mafê. Ele quer colocar a si mesmo como o resultado natural daquele, né, daquela história. E, né, então, o sionismo, ele forjou a ideia da nação judaica, né, e cujo processo histórico natural desembocava na criação de Israel. Nada é assim. Os nacionalismos simplificam coisas que são muito mais complexas. Mas hoje, quando a gente olha, a gente acha que até que deve ter sido isso mesmo, porque a gente enxerga o Estado de Israel existente, o sionismo como a ideologia preponderante dentre as comunidades judaicas ao redor do mundo, coisa que está oscilando por causa do genocídio, e a gente esquece, né? Nada facilita, nada nos leva a olhar para o enorme debate intelectual que existia dentro das comunidades judaicas ao redor da Europa e que não eram sionistas. Estavam debatendo outras formas de emancipação, outras formas de lutar contra a perseguição, outras formas de obter direitos iguais, de obter uma vida sem perseguição, repressão, opressão, e que sempre foi tanto dos judeus como povo, em diferente local, como trabalhadores, né? Então, esses vários movimentos de esquerda, onde os judeus atuaram, ficaram muito esquecidos na história, depois da criação de Israel. A extrema-direita
ela defende as Big Techs. Por quê? Porque as Big Techs, sem nenhum controle, é o terreno principal para eles colocarem dinheiro e para eles terem a benesse dos dirigentes das Big Techs que vão organizar os algoritmos para privilegiar mais o discurso de extrema-direita. Então o Trump, sem dúvida nenhuma, ele está com esse pessoal na linha política, né, estratégica das ações dele. E ele recentemente, não sei se você viu, ele falou assim: quem quer tributar as nossas empresas, eu vou boicotar. Como assim? É como se uma empresa que vem se instala no Brasil, eu não posso cobrar tributo. Ele não quer que cobre. Ele não quer que cobre. É muito doido isso. Então, ele quer tragar o dinheiro do mundo para ele. Então, não vai rolar, né? Porque os europeus que têm tido uma postura regulamentadora, vamos dizer assim, muito forte, vão continuar batendo neles, né? Quer dizer, isso daí não é fazer um giro à esquerda. É partir das necessidades do povo e responder às necessidades do povo. Sem discurseira, sem ficar com esse negócio de discurso republicano para lá, discurso republicano para cá, que me enche o saco essa história de discurso republicano, que é uma farsa para disfarçar a falta de proposta, discurso republicano. Sai dos gabinetes e vai falar com o povão na rua. Não é fazer giro à esquerda, é ir falar com o povão na rua e organizar o povão de acordo com aquilo que o povão levantar. Não sou eu, Arbex, nem você, por mais que você seja a Rosa dos Pampas, não vai ser você, nem eu, Arbex, que vamos dizer para o povo quais são as reivindicações que estão no dia. Eles vão dizer, desde que eles tenham os canais adequados e o PT se ofereça como sendo a força que vai dar organização para essas reivindicações. Aquilo que o Mano Brown vem dizendo há anos. O PT já não dialoga mais com a periferia, o PT não quer saber da periferia, o PT está longe da periferia. Bom, meu amigo, se você está longe da periferia e fica dependendo de acordo nos corredores do Congresso para se sustentar no governo, eu tenho uma má notícia para você. Você já caiu. Quão sedutor é um discurso que tem que mudar tudo isso aí? Porque ele soa bastante radical. Sim. Tem que mudar tudo isso aí? Nossa, que maravilha! Esse discurso vem depois do Jucá, do Mário Jucá, falando temos que estancar a sangria, fazer um acordo nacional com o Supremo, com tudo, colocar o Michel lá. E aí, de repente, surge uma nova força, nova para o grande público, né? Porque estava no baixo clero há 3 décadas e colocou a família inteira para mamar nas tetas do governo. E já tinha sido expulso do exército, blá, blá, blá. E aí essa nova figura, ela traz uma radicalidade discursiva. Tem que mudar tudo isso aí. Bom, o povo está desesperado por alguma radicalidade. E aí o discurso cola. Também porque ele não enfrenta nada contra ele. E isso eu tenho pontuado, sei lá, todas as vezes que o assunto chega nesse lugar eu pontuo. O Vladimir Safato, ele fala sobre isso, ator, todo mundo que eu conheço que tem comprometimento sério com pensar o cenário político, fala isso. O Brasil está numa situação de polarização. A gente, polarização, meus óvulos. Polarização se tivesse outro polo, né? O que a gente tem é uma fascistização do discurso político, matar os inimigos, metralhar, apetralhar. E do outro lado, defender o STF. Sim, as instituições. Então não tem polarização. A estrutura. Tem uma gangorra que fez assim e puxou o jogo político todo para a direita. Porque se o discurso mais oposto a metralhar que a gente tem é defender o STF, menina,
Vamos viver uma década perdida por aí. Vem E aí. é tão engraçado porque a gente estava falando sobre isso, né? De que a esquerda tem essa dificuldade porque não trata da questão imediata das pessoas, ela apresenta um projeto de futuro, né? Vamos lutar juntos para alcançar aquilo, e isso é difícil, então as pessoas querem uma coisa imediata, e ao mesmo tempo a direita se agarra nessa coisa da religiosidade e diz, bom, mas o sofrimento aqui na Terra vai valer a pena, né? Para um futuro. Isso leva as pessoas, né? E não existe, né? Não tem nada que garanta que tem amanhã. Tudo que existe é aqui agora. Tudo que tinha que acontecer está acontecendo. A gente só tem hoje. Então tem que fazer hoje. A gente não luta porque a gente quer ganhar. A gente luta porque é a coisa certa a se fazer. Ninguém sabe onde vai dar. A gente tem que lutar porque a luta é o meio, é o sentido, é o significado de uma vida. Né? Tem aquele samba da Mangueira lindíssimo. História para fazer gente grande ninar, uma coisa assim. Na luta que a gente se encontra. Não. O fluxo é onde o pessoal fica fumando crack ali no centro, ali, naquele pedaço ali. Saca? Tinha um cantão ali que era tipo um campo de concentração, cara. Os caras colocaram uns muros de concreto, colocaram umas barreiras assim. Ficava um monte de gambé da GCM com calibre 12 em volta. E o pessoal ali fumando crack, tá ligado? Tipo, 400 pessoas fumando crack. Eles foram confinados ali. Mas antes de ser confinados, era um rolê itinerante. É uma balada from hell, né? Você vai pro inferno, você para primeiro lá no fluxo, tá ligado? E fica ali, tudo por 3. Porque os caras, eles fumam ali, eles cagam ali, eles mijam ali, eles dormem ali. Só fumar interessa. Só fumar crack interessa. Tá ligado? Só isso interessa. Mais nada. E aí eles não bebem água, não comem. E aí a gente pega a garrafa, dessas garrafas PET, essas coisas todas assim, enche de água, congela. E no calor, cara, levava pra eles, cara, tá ligado? Assim, os caras... sabe, tipo, gaza quase. Saca? Aí os caras, assim, é emocionante até, cara, sabe? Porque não é ali só tem lixo de gente, cara. Ali tem de tudo, cara. Tem branco, tem preto, tem petista, tem bolsonarista, tem rico, tem pobre, tem alemão, tem poliglota, tem engenheiro, tem lixeiro, tem todo mundo tá ali fudido, cara. E o pessoal precisa de ajuda. São doentes que precisam de ajuda, cara. De alguma forma, tu acha que esse discurso, ele também contamina a lógica da esquerda hoje? Essa questão do empreendedorismo? Porque muito se fala... daqui a pouco a própria esquerda, às vezes, compra esse discurso de um empreendedorismo alternativo, né? É óbvio que é bom as pessoas terem a capacidade de empreender. Mas, meu amigo, vai falar em empreender para quem não tem o que comer, cara. O Brasil, quando começou o segundo governo, tinha 33 milhões de pessoas morrendo de fome. Primeiro você tira as pessoas da fome, depois você vai discutir, ou ao mesmo tempo. É claro que empreender é bom. Agora, quando isso significa se afaste do Estado, o Estado não presta, não tem como dar certo, cara. Por que não tem como dar certo? Porque não deu certo em lugar nenhum, não vai dar. Não dá. Empreender é uma coisa. Agora, e outra, você fala em empreendedor, na época da inteligência artificial, quais profissões estão capacitadas a conviver, a resistir, a se renovar com isso? E quais estão condenadas, na verdade, a desaparecerem? Entendeu? Então, é um discurso poderoso, mas tem que ver qual é a realidade factual que suporta isso. E tu achas que... Eu queria também que tu falasses um pouco desse processo do humor hoje, assim, né? A gente viu recentemente todo um debate em cima dessa questão do Léo Lins, aquele humorista que, inclusive, né, enfim, fala piadas racistas, homofóbicas e tudo mais. Você já respondeu, não? Mas eu queria saber, assim, de te ouvir, assim, tu acha que o humor pode tudo? Então, né? Tu acha que pode, não é sobre o... Não, e se naquele período também existia isso, só que era uma coisa que era muito mais... Não existia o que chamam hoje, que eu não gosto desse termo, mas que chamam de politicamente correto, ou seja, não se falava sobre essas questões, não se tinha... Era outra época, sim, era outra época. Eu acho que as linguagens todas, elas têm vínculo com suas épocas, têm vínculos com as possibilidades éticas e culturais das suas épocas. Sim, naquela época não é que não existisse um movimento
LGBT, o movimento feminista, existiam, mas o impacto das reivindicações dessas populações não era tão grande ainda. Eu acho que o fato de terem crescido é um fato positivo. Que mulheres, que negros, que LGBTs, indígenas, judeus, que todas essas populações que foram sempre ridicularizadas e avacalhadas à vontade pelo humor, que elas já tivessem um momento de dizer, não, peraí, não tá gostoso, não. Tá gostoso para você, mas não tá. Não é só a questão de Gaza, é que Gaza levou para a extremidade lógica, quer dizer, ele foi ao limite isso, ele está ao limite, né? E expondo isso com muita clareza, óbvio, com muita crueldade, né? Com muita angústia, muita ansiedade para todos nós. Eu já faz muito tempo que eu leio tudo, mas não vejo foto nenhuma, eu já fiz uma coisa que eu fico muito mal. Mas é um estado, veja, as pessoas falam, você é pessimista. Mas eu não tenho... Veja, se alguém me mostrar algum caminho, ninguém está vendo caminho nenhum. Nenhum. Né? A não ser manter um protesto por princípio. Porque você não tem forças concretas para que leve a uns... Veja o que nós estamos agora, não é nem estar para... É um cessar-fogo. E que vai trazer consequências, porque ali não é só genocídio, também está acontecendo... Um analista internacional criou esse termo já há um tempo, urbicídio, que é a destruição da cidade, a destruição da forma de você se reconstruir, porque você interrompe, o cessar-fogo você interrompe. Tá, e aí? O que vai ser feito ali? E a desnutrição, e as doenças, e o sistema de alimentação, de saúde, tudo. Ou seja, o número de mortos já está uma projeção alta, mesmo tendo cessar-fogo. Né? Então, assim, é uma coisa horrorosa. E a grande maioria é cúmplice disso. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.